Olá, tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui em mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre a Lei de Crimes Hediondos, inclusive atualizada pelo pacote anticrime. Vamos então analisar os crimes hediondos de acordo com a nova lei. Na verdade, a gente vai dividir a aula em dois blocos. A primeira aula aqui é para falar sobre o rol dos crimes hediondos em específico, tá? E a outra aula a gente fala das disposições gerais e tudo mais que são aplicáveis aos crimes hediondos e equiparados, beleza? Por que a gente vai dividir? Porque eu lembro, quando eu ministrava a aula de crimes hediondos, o rol de crimes hediondos ele era muito pequeno. Hoje a gente tem basicamente 17 crimes hediondos. Vocês vão ver que, a depender da forma como você conta, pode até ser que tenha mais. Por exemplo, o roubo circunstanciado. Nós não temos uma circunstância só. Tem várias circunstâncias aqui que vão tornar o crime de roubo considerado o quê? Um crime hediondo, beleza? Então vamos iniciar a análise da Lei 8.072 de 90, mas que sofreu algumas alterações por algumas leis ao longo desse tempo, desde 1990, tá? Então anote aí no seu material, Lei de Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072 de 90. Olha, esta lei foi criada por força de ordem da Constituição. A Constituição Federal determinou ao legislador que ele criasse uma lei para definir o que? Os crimes hediondos. Onde está escrito isso na Constituição Federal? Isso, muito bem, no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, que é o que a gente chama de mandado de criminalização. Lembrando que a Constituição Federal, ela não cria crimes, mas ela manda o legislador, ou seja, manda a lei criar o crime. Quem cria o crime é a lei ordinária ou lei complementar. A emenda constitucional, que altera o texto constitucional, ela não cria crimes. Ela simplesmente estabelece normas, né, de organização do Estado, dos poderes, de limitação do poder do Estado, estabelecendo os direitos fundamentais e outras normas correlatas a esse assunto do direito constitucional, que é a estrutura do Estado, tá? A criação do Estado aqui, beleza? Então, quem é que cria o crime? A lei ordinária ou lei complementar, meu querido, beleza? E então, o que o texto constitucional faz quando ele menciona sobre crimes? Ele determina que a lei cria o crime, fechou? É o que a gente vai chamar de mandado de criminalização. Mandado de criminalização. Isso ocorreu não somente com os crimes hediondos. Por exemplo, lá no texto constitucional, a Constituição mandou a lei criar o crime de tortura e dar um tratamento diferenciado, o crime de racismo dá um tratamento diferenciado, beleza? O crime de terrorismo, inclusive, o crime de terrorismo só veio a ser criado em 2016, beleza? E o que o texto constitucional menciona aqui sobre os crimes o quê? Hediondos? Isso, muito bem. O texto constitucional, no artigo 5º, inciso 43, vai dizer que a lei definirá os crimes hediondos, e os quais serão insuscetíveis de graça, anistia e fiança. Então significa que os crimes hediondos são insuscetíveis de fiança, ou seja, são inafiançáveis, beleza? Eu pergunto, quais são os crimes inafiançáveis? Inafiançáveis. Olha, a fiança é um instituto, né, que consiste numa medida cautelar durante a persecução criminal, que é, na verdade, uma liberdade provisória mediante o pagamento de um valor, tá? Basicamente é isso, é uma liberdade provisória mediante o pagamento de um valor. Ocorre que quem responde por crime hediondo ou equiparado não tem direito à liberdade provisória mediante pagamento de fiança. A gente vai ver que o condenado, o processado, né, por crime hediondo ou equiparado, ele tem direito à liberdade provisória sem fiança, mas fiança não. Então é um crime o quê? Inafiançável. Então os crimes hediondos são inafiançáveis, mas só os crimes hediondos? Não, na verdade, o artigo 5º, inciso 43, ele fala que são inafiançáveis não somente o crime hediondo, que eu vou colocar aqui o H, né, crime hediondo, e os crimes equiparados a hediondos, tá? Os crimes equiparados a hediondos, que é o TTT. Somente esses? Não. Também são inafiançáveis o ração, né, que é o racismo e a ação de grupos armados, tá? HTTT, que são chamados hediondos e equiparados a hediondos, e ração, que é racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático.
Agora, detalhe, hein? Destes 6 crimes, 6, sim, os 4 aqui hediondos equiparados e o ração, que são 2, né? Racismo e ação de grupos armados. Esses 6 crimes, tem 4 deles que são insuscetíveis de graça e também o que? Anistia. Quais? Isso, hediondos equiparados. Então, estes 4 primeiros, que é o HTTT, ou hediondos equiparados, eles são insuscetíveis. Além da fiança, são insuscetíveis aqui de graça e anistia. O STF já disse que, como o texto constitucional veda a graça, que é um perdão de pena concedido pelo presidente de forma individual, se o presidente não pode conceder para um, ele não pode conceder para muitos. Então veda-se aqui também, por força da própria Constituição Federal, também o que? O indulto. Então o indulto também está vedado aqui quando o texto constitucional vedou a graça, já que a graça é individual e o indulto é o que? Coletivo. E também é vedado aqui aos crimes hediondos e equiparados, note que eu coloquei uma chave aqui, ó, crimes hediondos equiparados, também a anistia, que é um perdão de fato concedido pelo Congresso Nacional, nos termos do artigo 48 da Constituição Federal. Belezinha? Fechou? Bem, agora, são 6 inafiançáveis, 4 deles são suscetíveis também de graça e anistia. E lembrando aqui que 2 deles, quais? O ração, são considerados crimes o quê? Imprescritíveis. Imprescritíveis, tá? Imprescritíveis é somente o ração, né? Racismo e ação de grupos armados. Pelo amor de Deus, geralmente em prova, quando ele fala de crime hediondo equiparado, ele vai querer lembrar aqui das vedações. E olha, o hediondo equiparado são crimes que prescrevem, tá? Então, imprescritível é somente o quê? O racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Belezinha? Fechou? Então, esse é o mandado de criminalização que a gente encontra lá para os crimes o quê? Hediondos, não somente para eles, mas também para os equiparados a hediondos. Então, lembrando que, de acordo com o artigo 543, os hediondos, tráfico de drogas, terrorismo e tortura. Então, TTT é o quê? TTT é tráfico de drogas, terrorismo e tortura, né? Que são os equiparados a hediondos. Então, os crimes hediondos, o tráfico de drogas, o terrorismo e a tortura são insuscetíveis de graça, anistia e fiança, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podem evitarem o quê? Se omitirem, tá? Então nós temos aqui essa regra constitucional inerente aos crimes o quê? Hediondos e equiparados. Fechou? Bem, agora eu pergunto, qual é a definição de crime hediondo? Se você for para o dicionário, hediondo é algo asqueroso, nojento, repugnante, tá? Agora, para o direito, crime será considerado hediondo a depender do sistema que a ser adotado. Lembrando que o sistema brasileiro é o sistema legal. Mas antes de falar do sistema legal, vamos analisar aqui os 3 sistemas geralmente adotados por países, né? Pelo direito alienígena. Bem, então temos aqui, tópico 2 do seu material, sistemas para definição do crime hediondo, tá? Sistemas para definição do crime hediondo. Não entramos em si nos crimes hediondos aqui, é somente para a gente verificar quais são os critérios que podem ser adotados para conceituar o crime hediondo, para definir o crime hediondo, tá? O primeiro sistema aqui a ser analisado por nós é o sistema judicial. Pelo sistema judicial, compete ao juiz, no caso concreto, definir se a conduta é considerada o quê? Hedionda. Então, por este sistema, cabe a quem? Cabe ao juiz. Então, o juiz definiria, no caso concreto, se aquele crime é ou não considerado o quê? Hediondo. Então, poderia acontecer, pelo sistema judicial, que o juiz, ele condenasse aqui um homicídio, assim, esse homicídio é hediondo. Ele analisasse outro homicídio, não, esse homicídio aqui não é considerado hediondo. Cabendo então ao juiz estabelecer aqui um critério para caracterizar aquele crime como hediondo ou não. A gente sabe que não foi este sistema que a gente adotou, mesmo porque o Brasil, ele adota o sistema jurídico, né, romano-germânico. Então, para a gente, tudo que a gente quer explicar tem que estar previsto onde? Isso, muito bem, na lei. Então o sistema aqui não é o judicial. O nosso sistema é qual? O legal. Então adotamos aqui no Brasil o sistema legal.
Esse sistema também é chamado de sistema o quê? Taxativo. Sistema taxativo. Então, este foi o sistema adotado aqui por nós. E eu pergunto, o que é considerado hediondo por este sistema? Isso, muito bem. É considerado hediondo aquele crime que está previsto na lei como crime o quê? Hediondo, tá? Então, quem vai definir se o crime é ou não hediondo é a lei. Então, cabe à lei definir aqui se o crime é ou não o quê? Hediondo. E olha, a lei, ao fazê-lo, ela vai estabelecer aqui, um rol é lista, né? Rol taxativo, beleza? Por quê? O próprio texto constitucional falou que a lei definirá o crime o quê? Hediondo. A lei, então, definirá o crime hediondo. E como cabe à lei definir o crime hediondo, então o sistema adotado por nós, o sistema o quê? Legal, também chamado de sistema taxativo aqui. Este é o sistema adotado no Brasil. E para a gente finalizar aqui, os sistemas que existem, vou falar aqui do sistema misto. Então, tem aí no direito alienígena, né, o sistema misto. O que é o sistema misto aqui? Isso, muito bem, é um misto do legal com o judicial. Por este sistema, cabe à lei, então por este sistema aqui, cabe à lei, inicialmente, definir um rol exemplificativo, vai definir aqui um rol exemplificativo. Então, você vai ler a lei, ó, são hediondos esse, e aí cabe ao juiz acrescentar àquele rol o que ele entender no caso concreto como que hediondo. Então, o juiz ele vai ampliar este rol que está previsto na lei como rol que exemplificativo. São exemplos de outros que o juiz pode definir no caso concreto. Aí eu pergunto, qual sistema a gente adotou? Muito bem, eu já tinha dado spoiler, né? Então, o Brasil adotou o sistema o quê? Legal ou taxativo. Não foi o judicial e nem o misto, beleza? Lembrando aqui que no misto, o juiz ele não retira a condição de hediondez. Ele só vai o quê? Ampliar os crimes, né, que já estão definidos na lei no rol que exemplificativo. Agora, o STF, ele já admitiu no Brasil um negócio chamado o quê? Vou anotar uma observação aqui, ó. Para o nosso sistema, né, a cláusula salvatória. Cláusula salvatória. O que seria essa tal de cláusula salvatória, tá? Cláusula salvatória. Isso, muito bem. Por esta cláusula salvatória aqui, cabe ao juiz analisar o rol nosso, que já é taxativo, mas ele pode retirar a condição de hediondez. Mas peraí, pelo amor de Deus, são aqueles casos que, inclusive, o próprio STF já admitiu. Isso aqui é uma exceção excepcionalíssima, tá? Então, é uma exceção muito excepcional, belezinha? Então não é assim algo assim, o juiz pode, no caso concreto, naquele caso, retirar. Não. É algo que a jurisprudência como um todo já retirou, tá? Inclusive já caiu em prova assim, ó, que no Brasil adotamos um sistema taxativo, podendo o juiz retirar, no caso concreto, a condição de hediondez do crime. Falso. Por quê? Porque isso aqui são exceções que toda a jurisprudência já reconheceu como uma hipótese de cláusula salvatória mesmo. Quais são os exemplos aqui? O primeiro exemplo é no homicídio híbrido, né? Então, a gente tem aqui como exemplo da cláusula salvatória o homicídio híbrido, tá? Homicídio híbrido. A gente sabe que o homicídio qualificado ele é hediondo, tá? Mas se o homicídio é qualificado e privilegiado, aí ele deixa de ser considerado o quê? Hediondo. Mas eu pergunto, ele continua sendo qualificado? Sim, mas o STF disse que, como ele é qualificado, mas também tem um privilégio, a circunstância de diminuição de pena retira a hediondez do homicídio qualificado. Agora eu pergunto, pelo sistema taxativo, é ou não é considerado crime hediondo? É.
Só que o STF já reconheceu que o homicídio híbrido, em que pese ele ser considerado homicídio qualificado, ele ser considerado hediondo, por estar presente a circunstância privilegiadora do homicídio, essa circunstância acaba afastando a hediondez aí do homicídio híbrido. Então, um exemplo aí seria o homicídio híbrido. Outro exemplo, na verdade, o tráfico ele não é hediondo, o tráfico é equiparado a hediondo, beleza? Só que, dentro da lei de drogas, a gente tem uma causa de diminuição de pena para o tráfico de drogas, o traficante mesmo, lá do artigo 33, caput e parágrafo 1º, tá? Então, no parágrafo 4º, se presente as circunstâncias, ou seja, o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar a organização criminosa, ele vai ter direito à redução de pena de 1/6 a 2/3. Tá? Então, ele tem direito lá a uma redução de pena, mas não deixa de ser tráfico, não. Ocorre que o STF e o STJ, e depois a lei, né, inclusive o pacote anticrime inseriu esse dispositivo na LEP, né, falando que o tráfico privilegiado não seria considerado o quê? Crime hediondo. Mas mesmo antes da mudança da lei, né, da legislação, da ordem jurídica, por meio do advento de uma nova lei, a Corte Suprema e o STJ, a Corte Cidadã, já tinham reconhecido que o tráfico privilegiado não era considerado o quê? Hediondo. Então, é um exemplo de cláusula salvatória, tá? Não era considerado equiparado a hediondo. Cláusula, então, o quê? Salvatória. Fechou? Belezinha? Agora, em regra, não cabe ao juiz ir lá e retirar, no caso concreto, a hediondez daquele crime. Ficou claro aqui? Beleza? Agora a gente vai passar para frente e analisar o rol dos crimes hediondos, tá? Então vamos analisar aqui o rol dos crimes hediondos, tópico então de número 3 no seu material. A gente já viu que cabe à lei definir o crime hediondo e a gente então vai analisar esse rol previsto onde? Na lei. E olha, a gente sabe aqui que é um rol um pouquinho extenso hoje, né? Esse rol já foi bem menor, mas muito menor. Agora, a gente tem basicamente aqui, se a gente contar, a gente pode contar de uma outra maneira, a gente tem aqui pelo menos uns 17 crimes hediondos. A gente vai fazer depois aqui o cálculo, né, para a gente chegar a um acordo, beleza? Eu lembro que antigamente a gente tinha uma dica mnemônica para lembrar o rol dos crimes hediondos, que era Genepia atestou o Rolex da Xuxa. Aí depois mudou, porque em 2009 foi excluído, né, foi revogado o atentado violento ao pudor. Na verdade, não houve abolício crimes. Houve o quê? Uma continuidade normativa típica. Porque o artigo 214 foi revogado, mas a conduta nele inserida foi transferida para o artigo o quê? 213, estupro, né? E aí, como o atentado violento ao pudor, ele saiu, né, da ordem jurídica brasileira com esse nome, passou a ser estupro, e aí mudou para Genepi testou o Rolex da Xuxa. Aí depois a gente foi aumentando e tal, e hoje é até mais difícil de você lembrar aqui como uma dica mnemônica. Então eu fiz uma divisão muito bacana para você lembrar qual é ou não que considerado crime hediondo. Lembrando também que o pacote anticrime, ele veio para melhorar, mas ele também deu uma pisada na bola aí. A gente vai comentar sobre isso aqui a partir de agora, né? Então, tópico 3. E antes de falar aqui dos crimes em espécie, aqueles que são considerados crime hediondo, vamos falar aqui da letra A, que eu até coloquei como um tópico, né? Poderia colocar como observação, mas ele é muito importante. Qualquer crime aqui no rol dos crimes hediondos, ou seja, previsto na lei de crimes hediondos, qualquer crime considerado hediondo, ele o será na modalidade o quê? Consumada ou tentada, tá? Então, professor, mas não se admite tentativa para este crime. Meu querido, a lei disse consumado ou tentado. Eu já vi candidatos, por exemplo, ao resolverem questões de provas passadas aí, professor, essa aqui não está correta, porque este crime não admite tentativa. Mas na lei está escrito que aquele crime é considerado hediondo na modalidade tentada ou consumada. Então, se aparecer isso na sua prova, por exemplo, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão grave ou morte, tentada ou consumado, é crime hediondo? É, meu querido. Então, independentemente do crime que aparecer na sua prova, se ele perguntar tentado ou consumado, é considerado o quê? Hediondo. Se aparecer assim, ó, estupro tentado, hediondo. Se aparecer roubo circunstanciado, aqui a gente vai ver as circunstâncias, por exemplo, o emprego de arma de fogo de uso permitido
tentado é hediondo? É hediondo, meu querido. Latrocínio tentado é hediondo? É hediondo. Então, tanto faz qualquer crime aqui, mesmo que na prática não se admita a tentativa daquele crime, beleza? Se aparecer que ele pode ser tentado ou consumado, é considerado o quê? Crime hediondo, beleza? Fechou? Bem, agora a gente vai analisar aqui o rol. E olha, a gente tem crimes hediondos previstos no Código Penal e crimes hediondos fora do Código Penal. Crimes hediondos dentro do Código Penal e crimes hediondos fora do Código Penal, beleza? E olha, muita atenção que quando eu falo em Código Penal, é Código Penal. É o Código Penal brasileiro, não é Código Penal militar. E se você vir alguma conduta aqui com o nome que é considerado hediondo aqui, semelhante a um tipo penal previsto no CPM, aquele crime não é considerado o quê? Hediondo se for um crime militar, beleza? Professor, não entendi. O estupro é considerado crime hediondo? É ou não é? É. Então o estupro é considerado aqui, ó, crime hediondo. Aí eu pergunto, o estupro definido no CPM, ele é considerado hediondo? Não. Por quê? Para ser considerado hediondo, ou está presente no Código Penal comum, ou está presente na legislação extravagante que a gente vai ver a partir de agora. Então a gente vai analisar aqui crimes hediondos dentro e fora. Vou começar pelos crimes hediondos fora do Código Penal. Então anota no seu material, letra B, crimes hediondos fora do Código Penal. Crimes hediondos fora do Código Penal, beleza? Então vamos começar pela letra A aí, crimes hediondos fora do Código Penal. Muito bem, a gente tem aqui basicamente 5 crimes hediondos fora do Código Penal, beleza? Quais são eles? Primeiro, o genocídio. E olha, o genocídio, ele está definido na lei de genocídio. Para você acertar na prova, basta você saber que o genocídio é considerado o quê? Crime hediondo. Pronto, beleza? Agora, se tiver no seu edital a lei de crime, a lei de genocídio, aí você vai ter que saber o que é o genocídio e tudo mais. Agora, se tiver apenas a lei de crimes hediondos, meu querido, não precisa você saber quando será ou não o genocídio. Basta você saber que o genocídio, definido no artigo 1º, ou no artigo 1º lá da lei de genocídio, né? Artigo 1º, 2º e 3º, é considerado o quê? Crime hediondo, beleza? Fechou? Você tem que saber também que o genocídio, se praticado por brasileiro ou agente domiciliado no Brasil, mesmo que seja no estrangeiro, ele está sujeito à lei brasileira. E é uma hipótese de extraterritorialidade o quê? Incondicionada. Mas a nossa aula aqui é de crimes o quê? Hediondos. Então, o primeiro crime hediondo aí, fora do Código Penal, é o genocídio, porque ele não está no Código Penal. Ele está definido na Lei 2.889 de 56. Segundo crime hediondo no seu material. Isso, muito bem, é a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso que proibido. Olha, muita atenção aqui, porque até o pacote anticrime poderia ser de uso restrito ou proibido. Com o pacote anticrime, só é considerado hediondo se o agente ele adquirir aqui, doar, emprestar, enfim, se ele praticar a conduta lá do artigo 16 em relação à arma de fogo de uso que proibido. Inclusive, no artigo 16, se a arma de uso proibido é uma circunstância qualificadora prevista no parágrafo 2º, prevista aqui, ó, no parágrafo 2º do artigo 16, e a pena é de 4 a 12 anos. Circunstância qualificada para o artigo 16. Além de ser qualificadora para o artigo 16, para a posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido ou restrito lá, além de ser qualificadora, se for de uso proibido, né, neste caso aqui, aplica-se a qualificadora e ainda é considerado o quê? Crime hediondo, tá? Crime hediondo. Então, se você quiser anotar a observação, a conduta do artigo 16 em relação à arma de fogo de uso restrito não é considerado crime hediondo. É crime, mas não é o quê? Hediondo, beleza? Terceiro crime hediondo aí, muito bem, comércio ilegal de arma de fogo. Meu querido, isso que eu sempre critiquei, tá? Por quê? Porque qual a conduta mais grave? O comércio ou a posse de arma de fogo de uso restrito ou proibido? Muito bem, se o agente comercializava, antes do pacote anticrime, arma de fogo de uso restrito ou proibido, não era considerado crime hediondo. Aqui é a conduta do artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, tá? Do Estatuto aqui do Desarmamento. Não era considerado hediondo. Agora, se ele simplesmente tivesse, se ele adquirisse, aí sim ele responderia por um crime hediondo, beleza? Era algo assim discrepante.
O mesmo eu criticava aqui em relação ao tráfico internacional de arma de fogo, tá? E hoje, lembrando que o comércio ilegal de arma de fogo, permitido, restrito ou proibido, o tráfico internacional de arma de fogo, permitido, restrito ou proibido, são considerados o quê? Crimes hediondos. Isso aqui é uma inovação, tá? Inovação trazida pelo pacote anticrime. Isso aqui a gente bate palma, né? Por quê? Porque o artigo 16, ele era hediondo. Agora, o 17 e o 18 não eram considerados hediondos. Hoje, tanto o 16, o 17 e o 18 são considerados o quê? Hediondos. Belezinha? Fechou? E olha, detalhe, o 16, em relação à arma de fogo de uso o quê? Proibido. O 17 e o 18, ele não menciona qual o tipo de arma. Então, se ele não menciona aqui, permitido, restrito ou proibido. O 17 e o 18 aqui, isso eu acho que houve uma inovação e houve uma melhora aqui no sistema jurídico brasileiro. E o último crime hediondo fora do Código Penal é a organização criminosa. Organização criminosa. Mas detalhe, hein? Não é qualquer crime de organização criminosa não, tá? Tem que ser organização criminosa destinada, voltada para a prática de crime hediondo equiparado, tá? Então, a organização criminosa que pratica crime hediondo equiparado já é considerado o quê? Crime hediondo. Então, o crime de organização criminosa é hediondo e os crimes hediondos equiparados que ele vai responder ou hediondo ou equiparado a hediondo. Ficou claro aqui? Beleza? Então, fique ligado aí nessa situação aqui da organização para a prática de crimes hediondos ou equiparados que é considerada crime hediondo. Ficou claro? Beleza? Bem, e ela está na Lei de Organização Criminosa, Lei 12.850 de 2013. Então, olha, só para a gente finalizar aqui a análise dos crimes fora do Código Penal, eu coloquei que são 5, né? Genocídio, posse, comércio, tráfico de armas, né? E também a organização criminosa para a prática de crime hediondo equiparado. Se você tentar resumir aqui, a gente vai ter basicamente 3 leis. Lei de genocídio, Estatuto do Desarmamento, nesses 3 crimes aqui, e organização criminosa, tá? 3 leis, 5 crimes aqui, considerados o quê? Hediondos. Agora a gente vai para analisar os crimes hediondos dentro do Código Penal. Crimes hediondos, então, dentro do Código Penal. Ficou claro aqui? Beleza? Então a gente analisou os crimes hediondos fora do Código Penal. Agora a gente vai analisar os crimes hediondos dentro do Código Penal. Mas antes de analisar os crimes hediondos dentro do Código Penal, a gente vai fazer aquele breve intervalo, vamos tomar um cafezinho e depois a gente retorna. Tamo junto? Até mais e tchau!